Ele é considerado um dos expoentes do teatro de vanguarda dos anos 80. Aí descobriu a ópera e se tornou um dos diretores mais ativos desse gênero de arte no Brasil. Aí veio também a dança. Então formou-se o tripé da sua atuação: teatro, ópera e dança. No Persona de hoje, vamos receber esse artista múltiplo, William Pereira. William, é um prazer te receber aqui no Persona. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, William. Imagina, o prazer é meu. Eu adoro esse programa, assisto sempre, então estou muito feliz de estar aqui. Ah, que bom. A gente que fica feliz, né, com a audiência. Oh, puxa vida. William, há poucos meses você dirigiu o que poderíamos chamar de um videoteatro, gravado inteiramente nos estúdios da Radiodifusora de Paranaíba, no Mato Grosso do Sul, onde você nasceu. Quer dizer que você saiu de Paranaíba, mas Paranaíba não saiu de você. Isso nunca. Fala um pouco desse seu retorno à cidade de Natal. Olha, fuçaram. Olha, isso é uma história muito bonita, porque eu nasci em Paranaíba, mas vivi lá até os 13 anos. Paranaíba, Mato Grosso do Sul. Na época era Mato Grosso, ainda não havia divisão de estado. E eu nunca fiz nada, quer dizer, volto sempre, eu ainda tenho familiares, eu geralmente vou sempre, mas nunca tinha feito nada na cidade. E eu conheci uma atriz bárbara, uma pessoa, talvez a que mantém a bandeira do teatro naquela pequena cidade, naquele pequeno lugar, que é a Mila. A Mila Moraes. Mila Moraes, exatamente. Olha, vocês fuçaram, porque... E daí a gente queria muito fazer um trabalho, mas assim, a cidade não tem teatro, a cidade não tem um espaço onde a gente pudesse apresentar. E eu falei, então vamos fazer um vídeo teatro, vamos inventar alguma coisa que a gente possa fazer e que a gente não dependa de um espaço de cenografia, figurino, luz, porque na cidade não tem. Aliás, esse foi a gente fez esse vídeo teatro quase como um primeiro passo para pedir uma casa de cultura em Paranaíba, onde pudesse receber esse tipo de espetáculo. E nós fizemos uma releitura da Rainha do Rádio, do Safiotti. Na verdade, a gente chamou o último programa, porque é baseado na Rainha do Rádio. E é uma história muito interessante, porque é uma locutora de rádio que é demitida da rádio da cidade. E ela, uma noite, ela se tranca no estúdio, quando a rádio não estava mais no ar. Ela coloca a rádio no ar e começa a colocar todos os podres da cidade como vingança pela demissão. Então foi muito interessante. Eu fiquei muito feliz porque a Mila é uma atriz trans. Então você ser atriz numa cidade do interior, sem o menor recurso, onde a cultura é um adereço. Sim. Então poder fazer isso, eu falo que foi muito mais é menos estética e mais humanidade. Então, eu fiquei muito feliz, assim, a minha experiência que eu fiquei muito feliz de ter feito. Deixa de ser um posicionamento político também. Claro, nesse momento eu acho fundamental. Sim. Bom, sua formação artística, vamos dizer assim, começou aos 7 anos de idade, estudando piano. Pois é. E foram muitos anos à frente do teclado, né? Foi. O piano foi um desejo seu ou foi uma influência de alguém da família? As duas coisas. Eu venho de uma família muito musical. O meu avô materno, ele era músico, era quase que um maestro de banda, tocava. E ele era um autodidata e foi a melhor leitura musical que eu já vi. Ele aprendia então assim, eu lembro quando eu tinha dificuldades em fuga de Bach, que era uma coisa complicada, que no meu ouvido não entrava, eu chegava, vô, como que é isso? Ele cantarolava. Ou seja, era um ouvido absoluto. Então, assim, sempre essa questão musical, claro, mais música popular. Mas isso abriu essa vontade de fazer música. Então, toda essa minha paixão pela música, a ópera que veio depois, foi como se eu fosse juntar alguns caminhos
que começou lá atrás estudando piano. E aí você resolveu adentrar aí o mundo dos volumes e das formas e foi estudar arquitetura na Universidade Estadual de Londrina. Por que verdade. arquitetura? Porque, na verdade, eu não tinha coragem, desde o início, de falar, quero fazer teatro. Tá. E depois que eu saí, depois da cidade, eu fui fazer colegial, fui estudar em Ribeirão Preto, continuei estudando piano e comecei a vir muito a São Paulo para ver teatro. E eu sempre tive um certo fascínio por cenografia. E, na época, tinha um cenógrafo que eu era absolutamente alucinado pelas coisas dele, que era o Flávio Império. Então, eu descobri assim, tem uma peça em São Paulo que tem cenografia do Flávio Império. Eu falei, eu preciso ver. E descobri que o Flávio Império era arquiteto, dava aula na FAU. Eu falei, então, quem sabe o primeiro passo para chegar no teatro, já que eu não tenho coragem também de chegar, né? Eu não tinha os instrumentos e as portas para o teatro. Eu falei, eu vou fazer arquitetura, né? Depois da arquitetura eu vou fazer cenografia. Meu primeiro approach com pensar no teatro, eu queria ser cenógrafo, porque eu queria ser igual ao Flávio Império. Daí, cheguei em Londrina, descobri um grupo de teatro universitário que chamava Proteu, de uma mulher excepcional, que foi, talvez não, a minha madrinha de teatro, que era a Nites Jacon. A Nites ela era diretora desse grupo universitário, do Proteu, era uma médica, e ela criou um movimento teatral na cidade imenso, numa época onde o teatro universitário e o teatro amador tinham uma força imensa. Então, a gente viajava muito, apresentava vários espetáculos, e ali eu comecei a ter contato diário, né, com o teatro, né? E ali a arquitetura começou a morrer. Ali eu falei, eu não quero mais isso, eu quero isso. Eu prestei vestibular para artes cênicas na ECA, na USP, passei, e no ano seguinte, que seria que eu deveria estar voltando para Londrina, para arquitetura, eu falei para os meus pais, eu não estou indo mais para Londrina, eu estou indo mais para São Paulo, né, já praticamente com a mala na mão, né, para fazer teatro. Agora, lá na ECA, você se formou em 87, né? Na ECA. 87. Você lembra os professores que você esteve mais próximo, assim, lá dentro? Lembro de vários, assim. Talvez o que até hoje seja meu amigo, nós ficamos amigos muito próximos, é o Zé Eduardo Vendramini, que foi meu professor, ele deu direção, mas eu lembro de vários professores, assim. Outro que eu faço todas as reverências e que talvez o meu pensar teatral venha muito dele, que é o Jacó Ginsburg. Eu fui aluno do Sábato Magaldi. Nossa, tem tanto com medo de estar esquecendo. Clóvis Garcia, talvez? Clóvis Garcia. Né? Então, assim, eu sou muito grato, eu tenho muita gratidão a esses professores, porque, tirando a minha experiência de teatro universitário, eu não conhecia nada de dramaturgia, de história do teatro, né? Então, assim, ali minhas portas se abriram para mim, né? Foi, inclusive, com alguns colegas da ECA que você criou o grupo Barca de Dionisos, Barca de Dionisos, cuja primeira montagem foi o espetáculo Leoncelena. E foi uma peça muito elogiada pela inventividade, né? Recebeu diversos prêmios. Olha só quem lembra deste momento. Nossa. Leoncelena. William Pereira dirigiu Leoncelena quando a gente ainda estava na escola, ele tinha acabado de se formar. E foi a entrada da Barca de Dionisos no teatro profissional. O espetáculo era lindo, lindo. Ocupava todo o galpão do Sesc Pompeia, com andaimes de 5 metros de altura e uns carros de 3 metros por 1,60 que corriam pelo espaço e iam montando cenários diversos, relações entre a cena e a plateia muito diferentes. O Otávio Frias Filho escreveu uma crítica, grande espetáculo para se ver de pé. E essa foi a nossa entrada no teatro, em 1987, sob a regência do William Pereira, nosso diretor. O William é meu irmão. A gente morou juntos, acho que quase 10 anos, muito jovens, no começo das nossas vidas profissionais.
Ele dirigia, eu fazia luz para os espetáculos dele e com o tempo fui começando a dirigir. O William tem uma visão do espaço, ele é um grande cenógrafo, mas ele tem uma visão do espaço cênico e da música inacreditáveis. As coisas que ele inventa, como ele consegue uma síntese da ideia do espetáculo na cenografia, na ocupação espacial, e como ele leva nossas emoções com a música. É por isso que ele foi para a ópera, porque ele tem um conhecimento de espaço e música e da relação entre uma coisa e outra que é única. William, eu te amo muito e você é um grande artista. Ela disse tudo, né? Sibeli é minha irmã, né? Tem a gente cria uma categoria que é irmãos em arte. Né? A Sibeli é essa, né? Além da gente ter vivido, ela foi minha caloura na ECA. Ela, né? Então, e nós nos conhecemos ali. E aquelas afinidades que não se explica, que teve desde o início, e estéticas pessoais. Então é uma pessoa que para mim também é referência. Já no espetáculo Rambo, Uma Temporada no Inferno, além da adaptação e da direção, você assumiu a cenografia, a iluminação, os figurinos. E esse envolvimento em todas as áreas criativas passou a ser uma peculiaridade sua, né? Uma característica sua. E aí a gente vê, vamos dizer, o Flávio Império tinha razão, você tinha razão. Tem a arquitetura, né, nessa história toda? Tem. Esse tempo da arquitetura me ajudou muito. Fazer projeto, pegar escala, fazer planta baixa, sabe? Então, isso me ajudou muito, né? Então, foi mais um dos pilares, né, para chegar, quer dizer, no teatro e na ópera, que a música, depois veio a arquitetura, e daí foi convergindo. Então, assim, a primeira coisa que, quando eu penso num espetáculo, quando eu penso o espaço é fundamental, a geografia, sabe? Onde eu vou lidar, né, que proporções eu vou ter ali, como que vai ser a dimensão da escala humana ali, né? Então isso para mim sempre foi muito determinante, né, para pensar o espetáculo, né? Perfeito. A gente vai fazer um pequeno intervalo e na volta a gente fala mais sobre teatro e sua carreira, claro, na ópera. Pode ser? Pode, claro. Voltamos já com William Pereira. Opa. Estamos de volta para a nossa conversa com William Pereira. William, o seu primeiro trabalho profissional fora do grupo Barca de Dionisos foi com a montagem de uma relação tão delicada com a Irene Ravache e a Regina Braga. E o Roberto Arduin. E aí, nessa peça, as personagens têm uma variação muito grande de idade, né? Sim. 30 anos aí. E vocês resolveram essa questão da passagem de tempo sem nenhum recurso de maquiagem. Como é que foi isso? Esse espetáculo, para mim, também é uma referência, porque assim, eu saí do teatro experimental, praticamente, com moçada, com gente da minha geração. E sou convidado, talvez até pela repercussão que teve Leoncilena, por duas mulheres corajosíssimas, porque assim, de falar, vamos chamar aquele moleque para dirigir um espetáculo. E eu não tinha experiência do teatro dito profissional. Né? E logo de cara, eu pego duas atrizes do calibre da Regina Braga e da Irene Ravache. Ali eu entendi, comecei a entender, comecei a ver ao vivo, exatamente essa maravilha que é o ator. Né? O ator instrumentado, o ator onde a voz é maravilhosa, sabe? Tem um trabalho vocal, tem um trabalho corporal. Então, assim, com essas duas atrizes excepcionais que eu tinha na mão, não fazia sentido você montar uma peça que num espetáculo, ela passa, acho que um moleque de 30 anos, você fazer maquiagem ou cair naquela coisa realista de botar maquiagem. Tudo era feito com corpo. Esse envelhecimento era feito em cena. E quem ajudou muito isso, e talvez seja quase uma co-diretora do espetáculo, foi a Vivian Bucupi. Né? A Vivian Bucupi fazia preparação corporal e eu lembro perfeitamente das indicações dela, são coisas que eu uso até hoje, principalmente quando eu vou trabalhar com atores que têm essa questão do tempo, que é os apoios que você
que ao longo do tempo vão mudando, como você senta, como você anda, como teu ombro reage. Então, tudo isso era feito em cena, com as duas, e era lindo o espetáculo. Não, o espetáculo ficou 4 anos em cartaz. Então, assim, essa questão do envelhecer em cena, do trabalho do ator, você vê quão poderoso o teatro é. Porque você cria uma convenção, né? Você cria um jogo. Né? Se você, que é espectador, acredita nesse jogo, tudo é possível. Então, o nosso trabalho é, vamos fazer as pessoas acreditarem nesse jogo e nessa convenção que eu estou criando. E com a Irene e a Regina, né, essa convenção era aceita no primeiro segundo. Né? Bom, a gente tem mais uma mensagem para você, olha só de quem é. Opa. Oi, William. Eu tô aqui para falar dar um oi para você. Porque você é meu amigo amado, meu diretor amado. E eu quero te dizer uma coisa. A gente se conheceu há mais ou menos 24 anos. Conheceu, digo, de conhecer para valer, quando eu fiz A Nossa Vida em Família, do Vianinha. Que eu, aliás, fazia até com uma peruquinha branca. Agora eu já não preciso fazer com peruquinha branca, né, William? Eu já sou branca e velhota. E logo no ano, acho que seguinte, nós fizemos diálogos com a mãe do Vendramini, do Vendra, lembra? Bom, você virou assim meu amicíssimo, meu irmão praticamente, e o meu filho, como você me chama às vezes de segunda mãe, terceira mãe, então você dirige óperas, acho que umas 30, sei lá. Claro, você dirige muito teatro e você também dirige o Estúdio 3, com espetáculos maravilhosos. E que provavelmente no ano que vem vamos fazer uma peça também, não é? Tudo que você faz, você tem uma mão de ouro, né? Tudo é sucesso, meu amor. Então, all is well when it ends well, my dear, my beloved William. Um beijo enorme, carinhoso, da sua sempre amiga Miriam. Oh, meu Deus, eu vou explodir de afeto aqui, porque é uma das pessoas que eu mais amo nesse mundo, é a Miriam Meller. Além da importância que ela tem para o teatro brasileiro, para mim é um dos capítulos mais lindos da história do teatro, que eu tenho o prazer de poder conviver e ouvir. Deixa eu respirar, porque eu falo da Miriam, me toca muito, porque a Miriam é muito importante na minha vida, é uma referência. Nós nos conhecemos fazendo um Vianinha, que era a Nossa Vida em Família, e que ali é, de novo, aquela coisa que eu falo, quando você entra em contato com o bicho ator, atriz, quando, sabe, você vê, né, e toda a história, e tudo, sabe, cada frase que ela falava não era uma frase de momento, era uma frase de décadas, que vinha todo o teatro brasileiro junto, com todas as referências, com toda a grandiosidade, com todos os sucessos, com todos os fracassos, com a história junto, né? Sabe? Então, então me toca muito, nós somos muito próximos, a gente praticamente se fala todo santo dia, né? Eu falo que tem hora de ligar para minha mãe, tem hora de ligar para a Miriam, né? Que lindo. Tenho algumas amigas, assim, algumas pessoas que eu tenho esse ritual. Eu vou parar por aqui, porque assim, a Miriam... É a história viva, né? Completamente. Eu detesto essa palavra, mas eu vou usar no melhor sentido da palavra. É um monumento. A Miriam é um monumento. William, como a Cibele Forjaz e a Miriam já adiantaram, você também se notabilizou pela direção de óperas, já dirigiu muitas. Para abrir esse assunto, olha só o quadro que nós produzimos sobre essa sofisticada forma de arte, né? A ópera, uma forma de arte que combina música, canto e teatro, tem suas raízes no Renascimento italiano, no final do século XVI. A ópera Daphne, do compositor Jacopo Peri, é considerada a primeira obra nesse estilo. De lá para cá, ela vem evoluindo tanto na forma quanto nas temáticas abordadas.
No período barroco, a ópera se caracterizou pela ornamentação complexa, a dramaticidade e a expressividade, quando se destacaram autores como Scarlatti e Vivaldi. Durante o classicismo, ela ganhou composições menos rebuscadas, em obras como A Flauta Mágica ou Don Giovanni, de Mozart. Já no romantismo, a expressividade emocional, o virtuosismo vocal e instrumental tomaram a cena com Tristão e Isolda, de Wagner, ou Madame Butterfly, de Puccini. Grandes intérpretes como Enrico Caruso, Maria Callas e Luciano Pavarotti tornaram-se ídolos desse gênero de arte. William Pereira mergulhou nesse universo de árias, duetos e recitativos e tornou-se um dos mais ativos diretores de óperas do nosso país, para deleite das exigentes plateias do canto lírico. William, para dirigir óperas, você fez estágios lá em Londres, né? Agora, como é que surgiu esse seu interesse pela ópera? Olha, através da música, eu sempre ouvi muito música, ouvia, assim que eu vim para São Paulo, eu comecei a ir muito ao Municipal, e para mim foi uma coisa, hoje eu vejo, é uma coisa meio lógica, que eu juntei a música que eu estudei quase que a infância e a adolescência inteira, o teatro que eu fiz depois, juntou na ópera, né? E quando eu falei, eu quero fazer isso. Numa época que, quer dizer, até hoje é complicado, né? No Brasil nós temos pouquíssimos teatros, nós temos grandes artistas e pouquíssimos teatros que produzem ópera. E eu queria estudar, queria falar, sabe, eu tenho os dois instrumentos, eu tenho a música, eu leio música, leio partitura, tenho teatro, agora eu quero juntar, né? E na loucura eu falei, eu quero ir para uma casa de ópera para ver o dia a dia, como que é essa, porque assim, a gente não tinha e continua não tendo uma escola de formação para diretores cênicos, né, aqui no Brasil. A gente tem um outro curso, uma coisa, eu até fico pensando também assim, para que vai se criar um curso onde não há demanda? Se nós temos num país que é um continente, nós temos 3 ou 4 casas de ópera que produzem regularmente. Então eu tive essa vontade de entender, de ver como funciona o dia a dia, não só nos ensaios, como funciona uma casa que só faz aquilo. Daí havia um diretor na época que eu gostava muito do trabalho dele, chamado David Pountney, inglês, que trabalhava, ele era o diretor da English National Opera. Eu, na cara, coragem, na época era o fax, eu falei, olha, eu sou um brasileiro, acabei de sair da escola de teatro, em formação musical, queria aprender sobre ópera, sabe, você pode me aceitar como assistente? Para minha surpresa, ele falou, venha. E eu fui. Eu fui, na cara e na coragem, né? E realmente ali eu aprendi o dia a dia de uma casa de ópera, né? Que são casas que trabalham só com aquilo, né? Se montam 30 óperas ao ano, sendo que dessas 30, 25 são repertório da casa, que você monta esse ano, guarda a produção inteira, 2 anos depois você remonta, né? Então, assim, você vai criando um repertório, como tem as grandes companhias de teatro, como tem. Isso eu fiquei encantado com isso, que infelizmente é um modelo que no Brasil a gente nunca conseguiu adotar. E não é por questão de dinheiro, é por uma questão de uma falta de política cultural, que quantas Carmes e Butterflies e Traviatas a gente já viu nos últimos 10 anos. Poderia ter sido uma, que você vai repondo, faz algumas, sabe, vai criando repertório novo. Mas isso é um discurso que, assim, aqui para a gente não funciona. Então, eu fiquei 2 anos em Londres. O primeiro ano eu fiquei na English National Opera com esse diretor, que era o David Pountney. E Londres tem 2 grandes casas de ópera, a outra é a Royal Opera House. E eu falei, essa segunda e lá são temporadas, né? Eles anunciam com mais de 1 ano de antecedência as temporadas. Daí eu passei um outro ano na Royal Opera House, mas daí vendo produções diversas, e vi grandes produções e grandes cantores, assisti, né? E falei, que é um deslumbre, né? Então foi aí que eu juntei, que para mim hoje é uma coisa lógica, né? Eu juntar a música com o teatro, vai dar o quê? Ópera. E a primeira ópera sob sua direção foi Pedro Malas Artes, né? De Camargo Guarnieri, libreto de Mário de Andrade. Foi uma opção sua estrear na direção de uma ópera com uma obra brasileira? O que te atraiu nessa ópera? Aqui no Brasil,
felizmente ou infelizmente, não sei, o diretor cênico ele nunca escolhe o título. Isso geralmente é escolhido pela direção e pelos maestros dos teatros. Né? Pouquíssimas vezes eu dirigi uma ópera que eu falei, quero fazer isso. Geralmente eu sou convidado porque isso tem a ver com a estrutura do teatro. E eu tinha acabado de chegar do estágio e me convidaram, na época, o Teatro Municipal, para fazer o Pedro Malazarte, né? Que é uma ópera jocosa, é uma ópera curta, é uma ópera, né? E que eu me diverti muito, porque eu tinha um elenco delicioso na época, assim, de atores, cantores. Isso a ópera tem isso que é maravilhoso. Isso me emociona muito, porque, assim, apesar de todas as dificuldades, tem uma geração que está interessada, que está estudando, por mais que exerça muito pouco a profissão, né? Eu falo, então, assim, um instrumento para estar sempre afinado, ele tem que estar sempre em execução. Infelizmente, isso não acontece muito aqui com a gente. A gente tem grandes cantores, a gente tem grandes artistas que estão encostados ou que estão cantando muito menos do que deveria, porque, infelizmente, a gente não tem essa demanda. Além do que, a ópera não ficou parada no século XIX, a ópera não acabou com Verdi e Puccini, né? Se você for ver, hoje se faz muita ópera no mundo e todos os grandes textos da dramaturgia mundial, hoje já existem feitos em ópera, mesmo no Brasil. É que a gente não tem acesso, infelizmente, por esses preconceitos, por essa coisa classista, de achar que é elitista, ela não tem a divulgação, não tem a veiculação que eu acho que é necessário. Talento nós temos, espaço nós temos, tem jovens compositores maravilhosos aparecendo aí, fazendo, né? É só você dar uma pesquisada. Nos últimos anos, a gente teve ópera com libreto do Plínio, sabe, em cima de peça do Plínio Marcos, a gente teve, sabe, com Nelson Rodrigues, né? Então, assim, a ópera é muito viva, a ópera é muito... É claro, ela não é cultura de massa, com essa musiquinha que toca 2 acordes, que você fica o tempo inteiro e fica... Sabe, é uma linguagem. Né? Eu falo isso assim, sem querer ser arrogante ou elitista, assim, é uma linguagem. Para você aprender a ler, você tem que pegar a vogal, juntar com consoante. Para música, para boa música, o processo é esse também. Né? Infelizmente, as pessoas não têm essa disposição, ou têm uma preguiça maior, claro que você tem o direito de não gostar. Né? Claro que tem coisas em ópera que eu também acho um porre. Né? Mas assim, e a ópera, quando ela é bem feita, ela tem uma coisa que para mim é fundamental em arte, seja qual for o gênero, que é diálogo. Sabe? Estabeleceu o diálogo, conversou, é bom. Ou se criou aquela parede, então, sabe, não é. Eu estou cansado de ver ópera, teatro, alguma coisa que não dialoga, não sabe? comunica. Ela não comunica. E para mim a palavra-chave hoje é assim, a gente tem que estabelecer diálogo. Sabe, o mundo não pode ser uma extensão do nosso umbigo, o mundo não pode ser uma ferida narcísica mal curada, sabe, de você querer jogar para o outro coisa, sabe, ou então essa coisa... Uma viagem interior. Uma viagem interior, ou então uma experiência cênica, ou então uma coisa que está muito na moda. A minha história pessoal é mais importante que a história da dramaturgia. Sabe, o meu drama com meu pai é mais importante que o Rei Lear do Shakespeare. Eu sou completamente a favor desse leque, dessa pluralidade. Você tem que ter desde da comédia mais descartável e descarada e farsesca, até o drama mais pesado, mais intenso. Né? Então, assim, isso é a complexidade da vida. Isso, sabe, o teatro, o palco pode trabalhar isso. Né? Agora, quando fica uma câmera só, com um plano fechado, sabe, sem tomadas e sem ângulos, sem planos abertos, então você fala algo de podre no reino da comunicação. Então... Temos mais um recado para você, William, de alguém que acompanha o seu trabalho nas óperas. Epa! Se a ópera é, em sua essência, a síntese, a soma de todas as linguagens artísticas, o diretor de ópera tem que ser alguém como William Pereira, que com essa cultura absurda, com toda essa erudição, conhece profundamente todas as artes envolvidas no fazer operístico. Sobretudo, o William conhece, ama e respeita a música, que dentro dessa hierarquia muito peculiar da ópera, acaba sendo a arte que tem o protagonismo.
Então, já vi muita montagem de ópera, de diretor que quer ignorar a música, quer brigar com a música. O William não. O William assume o tempo e os afetos que a música dá com uma espécie de GPS que vai guiar, vai nortear as suas ensinações. Eu já vi muita ópera do William, algumas eu gostei mais, outras eu gostei menos, mas ele nunca me entediou. O William tem uma linguagem muito pessoal, muito forte. Eu, antes de sair de casa, antes de abrir a cortina, não faço a menor ideia do que vai estar na minha frente. O que eu sei é que vai ser algo que vai me provocar, algo que vai conversar comigo, algo que vai trazer uma reflexão muito interessante sobre a ópera que ele está dirigindo. Uma festa isso aí. Nossa, Viúva Alegre. Nossa, mas que honra ouvir isso do Irineu, que é um estudioso da ópera, é um crítico no melhor sentido da palavra, porque é um crítico que tem um estofo, que tem uma bagagem e que tem uma generosidade de olhar, né, sem ortodoxias e sem Sem preconceitos, né? E o Irineu, eu sempre gostei muito que ele escrevia, da visão que ele tinha das coisas, até quando ele criticava, até quando ele não gostava. E eu fiz um espetáculo que chamava Aula Magna com Stalin, que era um encontro do Joseph Stalin com o seu secretário de cultura, o Zhdanov, com o Prokofiev Shostakovich. Né? E como é o universo que eu conhecia, mas eu preciso de um especialista nisso. Daí eu falei, Irineu, vem ser o nosso dramaturgo, venha nos dar aula sobre esse universo russo que ele conhece melhor que ninguém, e foi lindo, e e o espetáculo ganhou muito com a contribuição dele. Que bacana. Bom, a música, claro, é um elemento fundamental nas óperas. Então, não podia faltar aqui também a mensagem de um maestro que você vem trabalhando aí com bastante frequência, olha só. Eu lembro muito bem até hoje, a primeira vez que eu vi um trabalho do William Pereira foi lá pelos anos 80, quando ele fez um espetáculo chamado Elsinore, com um grupo montado naquela época chamado Companhia Coral, que era uma história de Hamlet, mais sobre o castelo, na verdade, que era o tempo todo feito com voz, né? Vozes de cor a capela, vários arranjos vocais, muitas percepções da voz dentro do espetáculo. Depois eu saí do Brasil logo na sequência, fui para a Alemanha, acho que também foi na mesma época que ele saiu. E lá nos anos 80 eu retornei, ele retornou e a gente foi se encontrando em outros musicais, em outras peças de teatro, como A Cor-de-Rosa, onde essa parte da interlocução entre a música e o teatro sempre foi uma coisa muito fácil entre nós dois. Eu acho que pela facilidade com que o William consegue decodificar o texto musical, essa coisa dele tocar piano, conhecer música, ter um repertório gigantesco, ajuda a gente a construir essa dramaturgia de várias camadas, de várias linguagens, né? Tanto na ópera, quanto no teatro musical, quanto em cursos de féria, que a gente é muito parceiro nisso, mas essa possibilidade de discutir a construção dramatúrgica, juntando essas diversas estéticas, a musical, a cênica, a cenográfica e as linguagens, é sempre um prazer muito grande. Então, estar aqui, podendo nesse momento falar da minha admiração, do meu respeito, do meu carinho pelo William Pereira com todos vocês, é muito bom. Abel é um parceiro queridíssimo e a gente tem uma afinação de trabalho muito grande. Às vezes ele é mais teatral que eu, às vezes eu sou mais ortodoxo em música e ele, e às vezes ele me dá uns chacoalhões de teatro. Ah, né? que curioso. E na ópera, o que é maravilhoso é isso, e não é tão fácil, porque na ópera você é um espetáculo em parceria, né? Muitas vezes você vê, e essa leitura, para mim é muito claro, quando o diretor cênico e o maestro não se bicaram, porque a música vai para um lado, a cena vai para o outro. Né? Que a pior coisa para a ópera que existe é você não ter diálogo, porque, queira ou não, é uma parceria, é um casamento. O Abel é sempre uma festa, sempre uma festa, além de que é um querido amigo.
Deixa eu fazer uma pergunta assim. Você já arranhou um pouco isso. Num espetáculo teatral, você começa com a leitura do texto. Na mesa. Sim. Todo mundo na mesa, lê o texto, sim, não sei o quê, discute, bababá. Num certo momento se faz improvisos, ou se parte logo para a marcação da cena, tal lugar. O passo a passo, existe um passo a passo da ópera? Tem. Na ópera existe uma coisa que é maravilhoso, que é como se quando eu vou fazer teatro, é como se eu fosse ensaiar uma peça e todos os atores chegassem com o texto pronto. Né? Ou seja, quando, até pelo exíguo tempo, a ópera, quando você tem 5 semanas de ensaio, pode ser uma ópera de 1 hora, como ser uma ópera de 5 atos que dura 5 horas, mas o tempo é sempre o mesmo. Né? Então a vantagem é que os cantores já chegam com a música pronta. Então eles preparam antes, então quando você vai para o ensaio, é praticamente um ensaio cênico. Claro que daí tem os ensaios, sabe, porque você começa a ensaiar só com piano, né? Você, claro, faz um trabalho de mesa, mas assim, você passa algumas semanas, né, ensaiando com a redução de piano. E daí você para, você marca, você faz. Depois que, né, que você vai para o palco com tudo, né, né, e eu sempre tenho um procedimento que eu gosto de respeitar, que quando eu estou com o ensaio do piano, o ensaio é meu. Eu faço, eu paro, eu faço. Quando eu vou para o palco, que tem uma orquestra de 60, 70 pessoas, aí é do maestro. Eu não vou ficar parando o ensaio com esse bando de gente, mesmo porque tudo que já tinha que deveria ser feito já está feito. Então, a ópera tem uma coisa diferente do teatro e talvez é muito difícil para um diretor que não conheça algumas questões básicas, muito mais, né, não é, em momento algum questão de talento, é muito mais de conhecer a cartilha. Ópera você tem que fazer lição de casa. Sabe? Você tem que chegar com uma estrutura, não que aquilo não vá mudar, que não vai ter a contribuição de quem está fazendo, mas é porque você tem uma partitura. Sim. Sabe? Ali, sabe, onde tem um ré, mi, sol, você não vai botar um falador sabe, mudar o andamento. Quer dizer, existe, e ao contrário do que muita gente pensa, isso que pode parecer uma coisa que engessa, que amarra, muito pelo contrário. Isso te dá uma liberdade, porque se você sabe que você tem esse trilho, se você respeita esse arcabouço, né, então para mim não tem nada mais deslumbrante, como espectador, é você ver um cantor que também é um grande ator. Então, assim, você fala, está tudo ali. Então, essa talvez seja a diferença mais gritante. Mas ambos são teatro. Perfeito. Ambos são teatro. William, outra área de seu interesse, né, além do teatro e da ópera, é a dança, assim como a Miriam já adiantou. Mas a gente fala sobre isso no próximo bloco, pode ser? Ótimo, claro. Voltamos já com William Pereira. Pronto, estamos de volta para continuar a nossa conversa com o William Pereira. Como a gente estava dizendo, William, outra vertente do seu trabalho são os espetáculos de dança. Então, você já dirigiu vários, não poderia faltar alguém aqui dessa área, né? Olha lá. Oi, gente, tudo bem? Eu estou aqui para não falar do nosso William Pereira, porém sim para agradecer a parceria que nós temos há alguns anos. Dividir o palco, dividir meu trabalho, dividir nossas criações, ter o olhar dele, o olhar cênico, teatral, faz de cada espetáculo que a gente resolve a construir uma nova experiência. O William tem doado muito para a nossa companhia, a Estúdio 3 Companhia de Dança, todo o trabalho teatral, dramatúrgico, que uma dança contemporânea pede. Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. Nós fizemos vários trabalhos juntos, foram trabalhos maravilhosos, projetos de muita experiência e dedicação, nova experiência, né? Entre eles, eu gostaria muito de pontuar o Pessoas, que foi um trabalho que nós desenvolvemos desde o início, desde a escolha da música, da ideia, da formação do espetáculo em si, da divisão coreográfica desse espetáculo, que é um espetáculo maravilhoso e ele mora no nosso coração. É realmente fundamental para uma companhia de dança
contemporânea, trabalhar com um diretor cênico, que isso traz ao trabalho, à companhia e a mim, coreógrafo, uma experiência completamente distinta. Eu agradeço muito essa parceria e eu acho fundamental tê-lo conosco. Um beijo. Olha, esse é outro parceiro muito querido, que é um... Eu sempre gostei muito de dança, mas sempre tive muito medo, porque é uma linguagem que eu não domino, não, sabe? Não sou bailarino, não conheço. E sempre tive muita vontade porque é uma linguagem que também é um grande teatro. E a Estúdio 3, que é uma companhia fundada por uma amiga muito querida, Vera Laffer, que teve a sabedoria de montar uma companhia com várias gerações, com várias técnicas, com vários corpos, com várias vivências. Então, a dança é mais um ingrediente dessa companhia. Então, você tem o teatro, você tem a dança, mas é muito bonito você trabalhar com gente que vem da dança contemporânea, gente que vem do clássico, gente que vem do jazz, gente que vem... E diferentes gerações, né? Isso dá uma mistura de humanidade, isso dá uma mistura de histórias, isso dá uma mistura de afetos, que é muito bonito você trabalhar com isso, né? Então, assim, o Anselmo e eu, nós temos feito uns trabalhos que a mim me deram muita alegria. Esse que ele falou, são pessoas, né, que foi em cima do universo do Fernando Pessoa, foi uma coisa que eu havia sugerido, uma parceria com a Fundação OSESP, onde nós fizemos ano passado Franciscos, que era um espetáculo que também me trouxe uma alegria imensa, porque eram dois franceses, eram o Francis Haime e o Chico Buarque, e o Francis Haime fez os arranjos especialmente para a gente, que são lindos musicalmente. Nós estamos preparando agora um espetáculo sobre o universo sinfônico do Tom Jobim, né? Que é um lado que também poucas pessoas conhecem, o Tom Jobim sinfônico, né? Que tem coisas lindas. E a gente havia feito um outro espetáculo, que também é um espetáculo que eu tenho um carinho imenso, porque foi o último espetáculo que a Marilena Ansaldi fez. Também foi uma grande referência. Eu, quando vi os espetáculos da Marilena Ansaldi, eu fiquei alucinado. E ela, assim, era uma referência. É uma linguagem que você falava, eu quero ir por aí. E o primeiro espetáculo que eu fiz com a companhia chamava Depois. E a Marilena fazia uma participação. E foi, infelizmente, a última participação dela em cena. Podemos mostrar para você o quadro que nós produzimos sobre a Marilena Ansaldi? Olha, pode, mas vou ter que pegar o lenço, né? Marilena Ansaldi, personalidade emblemática da dança e da cultura brasileira, teve uma infância marcada pela arte e pela música. Filha do barítono italiano Paulo Ansaldi e da corista Maria Nazaré da Silva, a menina cresceu em um ambiente altamente criativo. Desde criança, frequentou o mundo dos espetáculos, acompanhando os pais e vivenciando a efervescência cultural daquela época. Seus primeiros passos na dança foram na Escola Municipal de Bailado de São Paulo. Mas sua formação não se restringiu ao balé clássico. Marilena Ansaldi aprofundou seus estudos e pesquisas em outras formas de expressão corporal. Foi bailarina convidada do icônico Balé de Bolshoi, esposa do crítico teatral Sábato Magaldi e uma voz ativa na política cultural do Brasil. Seu estilo de dança fundia movimentos do clássico com o contemporâneo. E em 1972, criou o grupo de Dança Viva, que mesclava técnicas de dança com elementos teatrais, conhecido como dança-teatro. Marilena morreu em 2021, aos 86 anos, pouco mais de um ano depois da sua última atuação nos palcos, no espetáculo Depois. Coreografia de Anselmo Zola e direção de William Pereira. Nossa, não imaginava que vocês fossem falar da Marilena. E eu adiantei um pouquinho, assim. A gente era muito próximo também, né?
talvez seja a pessoa mais inquieta, mais desassossegada que eu conheci na vida, é a Marilena. Né? Ela vem da dança clássica, ou seja, todo aquele rigor da dança clássica, né? aquele exercício diário. E chegou um momento da carreira dela que ela falou, eu não quero mais isso, eu não quero mais saber da sapatilha de ponta, eu não quero mais saber do corpo amarrado, eu não quero mais saber. E foi para a dança-teatro, que ela é uma precursora aqui no Brasil desse tipo de linguagem. Tem 2 espetáculos dela, eu vi todos, mas tem 2 que eu lembro sequências inteiras do espetáculo. Um era o Sopro de Vida, que era em cima do livro da Clarice Lispector, e o outro era o Hamlet Machine, do Rainer Müller, que ela fez com direção do Márcio Aurélio. Então, assim, se a palavra influência se aplica em alguns casos, no meu caso, a influência da Marilena, e é uma pessoa que eu acho que tem que ser reverenciada e tem que ser lembrada, porque essa artista é de uma importância, sabe, é de uma ousadia e de uma modernidade até hoje o que essa mulher fez, sabe? Então, assim, como eu digo, é referência e reverência. Recentemente você resgatou, vamos dizer assim, a ópera O Contratador de Diamantes, do Mignone, né, cuja estreia mundial foi em 1919, quando pela primeira vez se viu artistas negros num palco de ópera, o que você também fez na sua montagem, né? Além disso, você decidiu que ela seria cantada em português, né, ao invés do original em italiano. Qual foi a reação do universo lírico? Olha, se não foi o trabalho mais difícil que eu já fiz, foi um dos. E eu confesso que não é uma ópera que eu... A música até me seduz, mas o libreto é muito esquisito. Né? É um libreto que fala que, de certa forma, glorifica a figura de um contratador de diamantes, de um bandeirante ou de uma coisa. E que eu acho complicado como você falar isso hoje, né? Não é também assim, eu não sou escravo do politicamente correto, muito pelo contrário. Mas existem umas coisas que vai além da coerência. Sim, né? Eu acho que tem determinados discursos que não fazem mais sentido, principalmente se você vai encenar. Então foi feita essa primeira produção em Manaus, com o Festival Amazonas de Ópera, cantado em italiano. E ao mesmo tempo era cantado em italiano com alguns trechos cantados em português. Então ficava uma coisa meio híbrida, porque o Francisco Mignone era muito jovem, foi estudar na Itália, e acho que tinha que mostrar para os professores, que não sabe, né, falar na linguagem ali. E até musicalmente, por mais que ele tente fazer uma música brasileira, ainda as referências de um jovem de 20 e poucos anos, você ainda ouve Puccini, você ouve Zandonai, você ouve Debussy, então eu confesso que eu tinha um certo problema com essa ópera. Né? Até chegou uma hora eu falei, por que eu aceitei fazer isso? Mas daí foi feita uma coprodução com o Festival Amazonas de Ópera com o Teatro Municipal de São Paulo, de trazer essa produção, que é uma coisa muito saudável, que eu acho que os teatros deviam fazer mais. Toda a produção que foi feita em Manaus, cenário, figurino, veio para São Paulo, né? Foi montado aqui com orquestra, coro daqui. Eu do início falei, eu não sei se eu quero fazer. Mas daí uma outra parceira que me ajudou muito nisso, que foi minha dramaturga, né, nesse processo, que é uma musicóloga chamada Ligiana Costa. E a gente conversando, eu falei, nossa, eu estou sofrendo para fazer isso, eu não quero fazer isso, mas sabe, isso já foi agendado, já teve essa coprodução. O que a gente pode fazer para melhorar isso? Eu falei, sabe, vamos repatriar essa ópera, por que não fazer tudo em português? E daí a gente mexeu no vespeiro. A gente mexeu num vespeiro que, assim, que no mundo lírico isso tem muito, que tem determinadas coisas que são imexíveis. E eu adorei o resultado. Então, assim, eu acho que não é ser iconoclasta, não é desprezar os mestres, mas eu acho essa revisão histórica, esse redimensionamento de uma obra, eu acho é cada vez mais necessário. Isso não significa que você vai deturpar, que você vai... Ou você não monta, ou você sabe que tem algumas coisas que ficaram datadas historicamente, que não funcionam mais para ser montados ou ser reencenados, ou você tem que sim fazer uma nota de rodapé. Tem gente que odeia isso, porque o mundo lírico tem uma perversidade
mais até que no teatro, que tem uma determinada mentalidade que é como se aquilo fosse uma Disneylândia particular, com cartão com uma senha. Se você não tem o cartão e a senha, você não pode entrar. Né? Então, assim, é uma coisa passadista, é uma coisa... E eles têm pavor a qualquer linguagem nova. Se a música quebrar a tonalidade, então, já é obra do demônio. Né? Então, tem essas coisas, eu adoro provocar isso. Né? Agora, você provocou também com o Morcego. Do Johann Strauss Filho, você dirigiu uma outra montagem, nada convencional, tinha Go-Go Boys em cena, se passava numa boate, tinha pole dance, mais transgressor ainda. E os puristas, como é que ficaram? Gente, eu confesso que eu tenho um certo prazer perverso em irritar esses puristas. Tenho sim, não é, né? É uma coisa até meio infantil, mas assim, eu tenho. E o Morcego é uma opereta, e uma opereta toda sexista, sabe? Falando de adultérios e de, sabe? Então tem um certo glamour, aquela coisa meio, sabe? Viena, começo do século, sabe? Transição do século XIX, século XX. Eu falei, sabe? E é uma opereta, é uma coisa, sabe? É uma coisa. E daí eu juntei com outro louco, que é o Abel Rocha, esse que falou aqui, né, que eu falava, vamos fazer assim, vamos. Então, assim, a gente não queria trazer o esplendor do Império Austro-Húngaro. Eu lembro que teve um crítico que falou, William Pereira dirigiu essa ópera como um trator. A produção que eu mais levei pedrada, exatamente por ser meio, sabe, vamos, sabe, eu quero um certo escracho. Vamos chutar o pau da barraca? Não, sabe, vamos, sabe, vocês levam isso tão a sério, sabe, essa coisa, sabe, vamos dar risada, sabe disso, né? Mas enfim, né? O Náufrago, 2021. Nessa peça você une duas paixões, né? O teatro e a música, em especial o piano. E a história de 3 estudantes de piano que se exasperam ao ouvir uma magnífica interpretação de uma obra do Bach, né? Originalmente é um romance e tal. Primeiro, é uma história real ou é uma ficção? Não. E segundo, o que te atraiu tanto nisso? Eu adoro a dramaturgia já existente de teatro, os grandes autores, adoro, eu gosto da palavra, eu gosto. Então, poucas vezes eu fiz espetáculos que já não existia esse texto. Mas eu lembro que quando, até pela questão da música, há 20 anos, eu li O Náufrago do Thomas Bernhard, que é um romance. E eu fiquei em choque com aquilo. Porque é a história de 3 estudantes de piano que se conhecem num curso do Horowitz, em Salzburg. Os 3 eram 3 aristocratas de classe alta, né? Todos, não tinha ninguém popular, não tinha, 3, né? E o sonho dos 3 eram ser grandes virtuosos, os maiores pianistas do mundo. Só que no meio desses 3 eu tinha o Glenn Gould, que era um gênio. E os outros 2, quando percebem que eles nunca iam chegar a lugar nenhum com aquele terceiro que era um gênio, eles começam um processo de autodestruição. Mas é um autor que eu adoro e tem essa questão, sabe, essa questão da música, né? Esses ressentimentos, essas mágoas, esse rancor, sabe, essa competição. Além dessa questão da competição, existe uma coisa classista muito séria, que eram aristocratas, né? Que eles não viam outra opção na vida a não ser o melhor. Então, se eu não fosse o melhor, sabe? Então, é um texto muito ácido, ele é muito terrível. Que ele fala de morte, né? A peça começa, o Glenn Gould já tinha morrido, já era um grande gênio, e eram os 3, e o que sobrou está indo para o enterro do outro que se matou. É uma das obras literárias mais impactantes que eu já li, tanto é que eu falei, eu quero levar para o palco. William, eu acho que foi um dos programas mais abrangentes que nós já fizemos. Nós passamos pelo teatro, pela ópera, pela dança. Sim. Queria agradecer muito a tua presença aqui. Imagina, eu que agradeço, eu já disse, eu assisto muito esse programa, vejo, sabe, tenho um enorme prazer ver a maneira como vocês conduzem essas entrevistas. E fiquei surpreso porque eu lembrei de coisas que até eu já tinha me esquecido, de coisas que eu tinha feito. Então, fiquei muito feliz e agradeço muito. Obrigada, William. Muito bom poder também falar das óperas, né, que são tão, né, esquecidas. E é uma linguagem tão tão maravilhosa, uma linguagem tão tocante, assim, e que infelizmente a gente tem pouco espaço de veiculação exatamente por causa daqueles
preconceitos que existem em cima. Né? Quando se fala ópera, né, já todo mundo já se oriça e fala... Que bom que você esteve aqui com a gente para desmistificar um pouquinho tudo isso. Eu que agradeço. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. Agradeço também a todos que acompanharam o nosso programa até agora. E lembrando que quem quiser rever ou recomendar o nosso programa é só acessar a nossa página no YouTube. Uma boa noite para vocês.